Sim, ela não existe. Nosso cérebro sabe disso. E ainda assim, quando ela aparece na tela, você sorri, você torce pra ela. E às vezes, você até sente saudade dela. Mas por quê? Por que que será que tantas pessoas acabam criando conexão com personagens que na verdade nunca existiram? E o mais importante de tudo isso, porque algumas personagens, por incrível que pareça, conseguem parecer mais reais do que as próprias pessoas da realidade. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que nos apaixonamos por personagens fictícios. O nosso cérebro, na verdade, não sabe a diferença. O primeiro ponto é bem simples: nosso cérebro não reage apenas ao que ele acha que é real, ele reage principalmente ao que parece real. Quando a gente vê uma personagem que apresenta emoções muito fortes, vulnerabilidade, carinho e até mesmo sofrimento, talvez a gente sempre acaba se identificando com alguma dessas características e assim a gente acaba se conectando. Porque não sei se você sabe, para o nosso cérebro, uma emoção sentida continua sendo uma emoção, independente se isso tem a vida de alguém que realmente existe, se de algum personagem de série, uma pessoa mesmo interpretando, ou até mesmo de um personagem fictício que nem sequer existe na vida real. Mas isso não explica porque alguns personagens conseguem criar conexões mais fortes do que até mesmo pessoas reais. Eles são feitos para serem amados. Aqui está uma verdade um pouco quanto desconfortável. Personagens são construídos, na verdade. Cada detalhe deles foi estrategicamente planejado, desde a sua aparência, a sua personalidade, os diálogos com aquele mundo, os defeitos, os traumas, tudo foi cuidadosamente gerado ou criado, planejado por uma empresa para te gerar conexão. Uma personagem, por exemplo, ela pode ser forte, engraçada, gentil, atraente, vulnerável, tudo isso ao mesmo tempo. Mas, na verdade, isso é porque alguém escreveu ela exatamente para ser tudo isso. Pessoas reais acabam sendo caóticas. Personagens são refinados ao máximo para que passe nesse nosso filtro. A relação perfeita. A maioria dos relacionamentos reais exige realmente esforço. Conflitos, mal entendidos, rejeições. Mas personagens nunca rejeitam você. Nunca te julgam, nunca te abandonam por vontades próprias. Talvez parte da atração venha justamente daí. Personagens são emocionalmente seguros de si mesmos. O que realmente acaba nos atraindo, aqui entra a parte mais profunda. Muitas vezes, nós não nos apaixonamos pelo personagem. Nós nos apaixonamos pelo que ele ou ela representa principalmente. Seja segurança, seja aventura, seja a sua coragem, seja a aceitação em momentos difíceis, seja a sua liberdade naquele mundo. O personagem, ele acaba se tornando um símbolo, na verdade, um reflexo daquilo que a gente deseja viver. Por isso que acabamos sentindo certas emoções, principalmente de tristeza, quando um personagem muito querido pra gente morre, ou quando a gente termina a série, o jogo, o livro ao qual aquele personagem está inserido. A gente sente algo parecido com uma despedida, na verdade, porque aquela conexão realmente era real, mesmo que a pessoa nunca tenha existido. Talvez a pergunta nunca tenha sido como alguém pode amar algo que não existe, mas sim como algo que não existe conseguiu nos fazer sentir tanto. O problema dessa comparação é que muitas das vezes a gente pode acabar se apaixonando muito por algum personagem fictício, pensando que elas nunca podem nos decepcionar. E isso acaba virando o problema, porque elas foram escritas para serem interessantes, foram desenhadas para serem atraentes e foram criadas para ser memoráveis, ficar na nossa mente. Você pode começar a comparar essas pessoas, que o ser humano é imperfeito, com personagens que são praticamente perfeitos. E talvez o personagem nem seja o verdadeiro motivo. Talvez a gente esteja apaixonado por algo que nós mesmos criamos. Quando a gente vê um personagem a gente imagina sua personalidade, completamos suas falhas, inventamos parte das histórias e a gente acaba projetando qualidades nela. A gente não se apaixona diretamente por ela. A gente acaba se apaixonando
pela versão dela que existe dentro da nossa cabeça. Mas e se a atração nunca foi sobre romance? E se na verdade foi sobre conexão? Porque às vezes uma personagem nos entende mais do que as pessoas ao nosso redor. Talvez não estejamos procurando realmente um amor. Talvez estejamos procurando pertencimento a algo. E por fim, personagens fictícios não substituem relacionamentos reais. A gente tem que pensar nisso. Mas eles revelam algo importante para a gente: nossos desejos, nossos medos, nossas carências. E talvez seja por isso que algumas histórias ficam conosco por tantos anos. Porque elas não falam apenas sobre os personagens, elas também contam muito sobre nós. Qual personagem fictício mais marcou você? E por quê? Deixa aí nos comentários. A minha com certeza foi a Arlequina. No fim das contas, essas pessoas podem não existir, mas os sentimentos que elas despertam, na verdade, são completamente reais. Parece que teremos que escalar daqui. E se por acaso você se parece com a Lara Croft, me manda uma mensagem no meu Insta.